Boa noite. Vamos aguardar que a gente possa continuar aqui com elas debatem dessa quarta-feira. A professora Paula é especialista em direito processual comparado, direito fundamental, negócios processuais. Vai ser bem legal. Oi, Júlia. Oi, Andréia. Nervosa. Vamos falar de negócios jurídicos processuais no Elas Debatem dessa semana. Aguardar só a professora Paula, tá bom? Será que eu consegui colocar a professora Paula? Professora, já aceitei. Olá, professora. Olá, professora, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo com você? Maravilha. Como é que você está? Graças a Deus, bem. Essa pandemia deixando a gente um pouco louca, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, mas tá bom. Muito home office, né? Que a gente acaba trabalhando 5 vezes mais, Pois é, mas mas tá tudo indo. graças a Você é do Deus. Rio, né? Sou do Rio. Que bacana. Eu também sou uma carioca, só que estou aqui importada para o Ceará. Pelo currículo, eu vi que a senhora é cidadã do mundo, né? É, praticamente, mas a gente pula essa parte. Tá Muito me bom. ouvindo bem? O contato tá bom? Tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Pronto, perfeito. Então, hoje nós vamos falar sobre os negócios jurídicos processuais, não é isso? Isso aí. Então, Então vamos lá, vamos deixar o pessoal ir entrando. E aí, a hora que você quiser bater o martelo, a gente começa, né? Olha aí, vários alunos aí já entrando, colegas, a Fernanda Gomes, que está lá no Elas no Processo com a gente. Sejam bem-vindos. Mariana Feldaus, que é uma grande amiga minha também. Beijo grande para vocês e obrigada pelo prestígio, né? A gente vai falar hoje sobre um assunto super importante, super interessante, que são os negócios jurídicos processuais. Né? A professora Mirna também, uma grande estudiosa sobre a temática, vai dar e vai mostrar para a gente o ponto de vista dela, né? Porque eu já participei de algumas lives já falando sobre os negócios, até com o Fred Vidier, foi o máximo, sabe, Mirna? E é sempre bom a gente ouvir o mestre, né? E aí foi uma live assim espetacular com ele sobre os negócios processuais. E hoje a gente vai querer também ouvir um pouquinho aí do seu ponto de vista em alguns aspectos, né, que são peculiares sobre a matéria. Você gosta dessa matéria, desse assunto? É uma matéria que eu estudei bastante na graduação, né? E agora na pós eu pretendo escrever sobre também. É uma matéria que eu gosto bastante, além do Ai, que processo bom. produtivo. Maravilha. Aí eu vou só pedir para você que quando ao final, quando acabar a live, você deixe salvo aí no perfil, tá certo? Eu deixei Do Elas. anotadinho para não esquecer. Deixa não pode para a gente não esquecer, porque daqui a pouco a gente vai se empolgar com o assunto, com os exemplos, com os causos todos, né? Perdidos ou não perdidos, mas para que não a gente não esqueça, porque já muita gente me mandou mensagem, alguns não vão poder assistir por conta de trabalho, né? Ou incompatibilidade mesmo de horário. E aí é bom que fique salvo lá no perfil do Elas no processo para que quem não puder assistir agora ao vivo possa depois ficar revendo, ouvindo novamente, né? Então, professora, a hora que você quiser, a gente já pode começar. Acho que a gente pode começar, né? Acho que a gente pode começar. Vamos, né? Vamos embora então, vamos meter bronca.
Vamos lá. Olha aí o perfil do Empório do Direito. Um beijo para vocês, minha grande amiga Aline Godinski. Já fiz uma live também para tirar o Blanc, foi o máximo também, foi sobre negócios jurídicos processuais. Então, é um assunto aí que já me acompanha há bastante tempo. Então, Mirna, fica à vontade aí para dar o start aí no nosso debate, na nossa conversa. Bem, a gente, a princípio, pensou em começar falando da importância, né, dos negócios jurídicos processuais, e eu vejo, assim, na dinâmica de adaptar o procedimento à causa específica, né, aquela situação fática, o negócio jurídico processual vem nessa pegada do novo código, de autorregramento, de você tentar proporcionar o melhor resultado possível da demanda, entregar, né, o direito da melhor maneira possível. E aí, é bem isso, né? Você conseguir delimitar para sua causa específica um procedimento que vai satisfazer ambas as partes, com participação ou não do juiz, a depender sobre o que versar o negócio. Mas é basicamente isso, né? Adaptar o procedimento a uma causa específica, porque o legislador não teria nem como alcançar todas as possibilidades do mundo real, né? Com certeza. Olha aí a nossa amiga Cecília, lá do nosso grupo, do Elas no Processo. Um beijo, Cecília, que hoje foi uma das grandes divulgadoras aqui da nossa live. Bom, esse ponto, né, sobre a importância dos negócios jurídicos processuais para a advocacia. Como você bem mencionou, é importante porque cada negócio vai estar de acordo com a necessidade das partes, não é isso? Agora, por que é tão importante para a advocacia? Sob a minha perspectiva, é importante por quê? Por quê, Mirna? Porque o 190, que é esse artigo, né, que vem aí trazendo sobre uma cláusula geral de negociação contratual, né, de negociação processual, ela dá a oportunidade para que o advogado, né, para que as partes, nesse caso sendo representadas por ambos advogados, de autor e réu, para que essas partes elas possam traçar estratégias processuais. Né? Então, o 190 é um artigo que vai ser lançado para o advogado que conhece, né, bem o CPC, para que ele possa traçar essas estratégias processuais a fim de otimizar o processo, né, dar celeridade ao processo, vislumbrando uma economia processual, enfim, uma previsibilidade também que traz para o judiciário. Então, essa é a importância. Agora, não adianta nada a gente ter um artigo maravilhoso no CPC que os advogados não estudarem o próprio CPC, não souberem manusear, porque aí, então a gente não pode aplicar estratégia alguma, né? Porque nós vivemos, e aí eu não sei se você concorda comigo, Mirna, a gente vem de uma cultura muito grande do litígio, né? Tanto que a gente é treinado nas universidades, aí depois vem especialização, mestrado, doutorado, mas é sempre com aquele embasamento do litígio, né? Nós não temos uma cultura do acordo. Agora que tá, né? Agora que eu digo assim, recentemente, de uns anos para cá, de poucos anos para cá, é que tem se falado mais em convenções, em acordos entre as partes, né? Então, assim, é algo que realmente, para você mudar uma cultura, é muito difícil, né? Eu sempre falo assim em sala de aula. Como é que vocês imaginem que aqui a gente não está falando de acordo da matéria, porque se a gente falar de acordo do direito material, acabou já o processo, a gente não tem mais conflito algum, está tudo resolvido, né? Aqui a gente está falando sobre acordos no âmbito do procedimento. Então, imagina você, um advogado ligando para o outro advogado, que é assim que funciona, pedindo uma reunião, um encontro, para se tratar de acordos quanto ao procedimento.
Então, acho que esse é o primeiro obstáculo, né? Porque aí quando você fala o quê? Acordo? Não, não me interessa fazer acordo com essa parte. Você já desliga o telefone na cara da pessoa, ou não responde o e-mail, não viu, deixa passar. E aí eu acho que essa é uma das primárias e principais dificuldades dos negócios jurídicos processuais. Na verdade, eu não sei se é porque, como eu sou formada há pouco tempo, né, sou advogada há pouco tempo, eu tenho, assim, uma facilidade até para tentar construir. É óbvio que, às vezes, realmente não há como, até porque o advogado da outra parte, às vezes, um pouco influenciado pelo que a parte diz, e aí, quando você propõe um negócio jurídico sobre procedimento, ele já tenta imaginar qual a estratégia que você está traçando, ele já acha que você está criando algum buraco para ele, então ele fica meio reticente. Mas eu já tive algumas experiências boas, assim, em se tratando de negócios jurídicos sobre procedimento. Até por uma questão da pandemia, então era razoável abrir mão de determinada produção de prova em nome de uma celeridade, de resolver um problema. Já teve parte que precisava viajar, então se tivesse que ter algumas fases do procedimento, dificultaria, e eu acho que aí eu até vi uma zola, né? Eu acho que aí também é um pouco da resistência que a gente tem quando você estuda a cooperação, né? Que a pessoa já parte do princípio, eu pelo menos, quando ouvi falar em cooperação a primeira vez, eu falei, mas como vai cooperar? Né? E aí, na prática, eu tive uma experiência dessa. Um processo físico de uma comarca diferente do que eu atuo, ou que eu resido, que eu tenho escritório, e a outra parte também. E o advogado da outra parte, sabendo de toda a dificuldade que é um processo físico, ele entregou o processo numa sexta-feira na comarca originária e protocolizou a petição dele na comarca que ele mora, que é bem distante, na terça-feira. Ou seja, ele não me deu acesso. O meu prazo era sucessivo. Se ele teve que levar o processo, ou até pedir um colega que levasse o processo, por que não levar a petição e protocolizar já na comarca originária do processo, entendeu? Então, é o tipo de coisa que não ganha, ninguém ganha, porque é um processo que a gente já está há um tempo com o processo, e aí eu tive que peticionar pedindo devolução do prazo. Quando juntar a petição, que até hoje não juntou, porque logo depois a gente entrou no sistema de suspensão de prazos, né, por causa da pandemia, ainda não juntou. Praticamente a audiência foi em janeiro. E, tipo, já tem 7 meses que a gente perdeu por causa de 2 dias e do local que ele protocolizou a petição. Então, assim, isso não ganha o processo, muitas das vezes, ou acredito que até na maioria das vezes, você obstaculizar o acesso da outra parte a uma peça não é o que vai ganhar o processo. Eu nem tenho problema com isso. Essa coisa de juntar 10 minutos... O problema que eu relatei aqui... O problema que eu relatei aqui é um problema que já me aconteceu diversas vezes, né? Não é tão fácil assim de você realmente ter logo a concordância da parte adversa em conseguir realizar um acordo no âmbito do procedimento, tá certo? Porque alguns nem sabem o que é isso. Muitos, né, aliás, nem sabem o que é isso, como é que funciona, e se funciona, se dá certo. Então, assim, são muitas dúvidas, e como eu disse, essa cultura realmente do litígio, ela atrapalha muito, porque às vezes você não quer fazer acordo no âmbito do direito material, só que aí você já enxerga como se você não quisesse fazer acordo nenhum, né? Então, acho que esse é o grande embate aí do 190, né? Mas eu sou uma grande entusiasta, né? Já estudo essa matéria aí há alguns anos, né? Até por conta da minha tese do doutorado. Cada hora a gente descobre um caminho diferente, mas assim, o problema inicial, ele existe. O problema inicial, ele existe. A não ser que você queira realizar um negócio já com um advogado que está
super atualizado, que já saiba manejar bem o CPC, aí não vai ter risco, mas essa não é uma realidade, né? Acredito que essa não seja a nossa realidade. Então, acho que esse é o ponto difícil aí, de você já logo de cara conseguir falar em acordo logo no início, entendeu? Porque é acordo quanto procedimento. Mas aí, quando dá certo, a gente realiza o negócio, né? E para o negócio ele funcionar, só lembrando que precisa da anuência, né? Da concordância de ambas as partes, né? Porque não adianta só a Paula querer realizar o negócio jurídico processual e Mirna não querer. Para ela não é interessante, né? Então, só vai funcionar se as duas estiverem com ânimo para poder realizar, né? E acordo bom não é aquele que você tem que ceder algo, é aquele que vai ser bom realmente para as duas partes, né? Eu sempre chamo a atenção porque depois que realizado o acordo, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Então, se você estabeleceu que o prazo da sua apelação, em vez de 15, agora são 3 dias, se você não entrar em 3 dias com a sua apelação, você acabou, já perdeu seu prazo, né? Porque vai prevalecer aquilo que foi acordado. Isso é um ponto também importante da gente mencionar aqui, né? Existe uma discussão muito grande doutrinária do que deve prevalecer, que são as normas cogentes, ou seja, aquilo que está previsto, né, no CPC, está lá escrito, positivado, ou se é autonomia de vontade das partes, né? Aquilo que as partes quiseram pactuar. Né? Então, se para nós duas é interessante dar celeridade ao processo, a gente fixa que todos os prazos recursais eles serão de 2 dias e não de 15, como é a regra geral do CPC, né? Exceto os embargos. Então, só que se você não cumprir em 2 dias, Mirna, acabou, deu ruim. Não adianta chorar e depois fazer uma outra petição dizendo que está tempestivo, porque o CPC diz que são 15 dias, porque o seu acordo vai prevalecer, seu acordo de vontade. Concorda? Concordo perfeitamente. Eu acho que é uma questão até de boa fé, né? Porque a partir do momento que você pactuou, você não pode ir contra aquilo que você pactuou. Você não pode, né? Você não pode alegar a lei para subverter uma lei. Porque, na verdade, o negócio é isso, né? É fazer lei entre as partes. Se você faz uma lei com anuência, concorda, né? Leva ao juízo, ele entende que está dentro da legalidade. Depois você vai alegar o quê? Né? Então, acho que é muito da boa-fé também. Eu acredito, né, que você vai ter que avaliar todas essas questões antes de aceitar a pactuação naquele sentido, né? Se não for bom, não aceita, né? Não aceita. Ninguém está te obrigando a realizar um acordo procedimental. E aí, só lembrando, gente, para quem está nos assistindo, que às vezes a dúvida ela é realmente bem inicial, né? O que são os negócios? Então, a gente está aqui falando que os negócios processuais são uma oportunidade, né, do advogado ele traçar estratégias para favorecer o procedimento, tá certo? Trazendo aí celeridade, trazendo segurança jurídica, economicidade. Agora, ele só funciona se a parte adversária quiser também, né? O acordo precisa ter a vontade de ambas as partes. E como é que funciona isso? Então, seriam as partes mexendo no caminho, né? No procedimento. Eu sempre falo que o CPC, ele é uma receita de bolo. Ele está lá falando quanto que você vai misturar dos ingredientes, o passo a passo para que no final o seu bolo fique pronto. Seu bolo de chocolate, ele tem que estar pronto. Agora, o que o 190 vem e faz? Ele dá a oportunidade dos advogados mexerem nessa receita de bolo. Eu vou colocar um outro ingrediente aqui para dar uma celeridade lá no meu bolo. Não quero bolo de chocolate, quero de maracujá. Então, você pode mexer no caminho, né? Você pode traçar estratégias, mexendo realmente no procedimento. E aí já vem um outro ponto que a gente vai tratar, que são os negócios típicos e atípicos, né? Que existe essa classificação. O que seriam os negócios típicos? Os negócios típicos, né, são aqueles que estão previstos no CPC. Né? Já tem lá a sua previsibilidade, como, por exemplo, artigo 63 do CPC, onde as partes podem escolher o foro, eleger o foro.
né? Então, são negócios que estão tipificados. Não existe um rol, um artigo com um rol, trazendo quais são os negócios que você pode realizar. O assunto dos negócios, ele não é um assunto relativamente novo, né? Já tinha no CPC de 73, no CPC passado. O que é novo da temática de negócios, né, Mirna? O alcance, né? É a expressão ordenamento, né? O alcance que o 190... É o alcance que o 190 traz pra gente. Não, imagina, justamente, aí você falou muito bem, né? Tá mexendo ali justamente porque não tem algo dizendo tipificando exatamente os negócios todos. Ele te dá a oportunidade de ter os negócios jurídicos atípicos. E aí é esse ponto que a gente vai conversar agora, né, Mirna? Sobre os negócios atípicos, que são aqueles que não estão previstos no CPC. Né? Então, assim, a imaginação do advogado, ela agora está podendo ser utilizada aí para poder melhorar aí o processo. Como, por exemplo, né? Então não está escrito no CPC, mas pode. Aí depende, a gente tem que analisar o limite disso. Também não é tudo que se pode negociar. Né? A gente tem sempre que lembrar que existe a Constituição acima dessa norma aí da lei federal, que é o CPC. Né? Então, a gente não pode ferir Constituição, ferir normas de ordem pública, rasgar o CPC. Não existe isso, né? Por exemplo, a Mirna está aí morrendo de rir, mas a gente tem lá, o CPC traz para a gente, por exemplo, alguns efeitos dos recursos, como efeito suspensivo, efeito translativo, né? Efeito devolutivo. E aí eu não posso criar um efeito borboleta. Não posso, porque esse efeito borboleta ele não existe. Então, não posso criar um novo efeito para um recurso, tá certo? Porque eu estaria ferindo a Constituição, ferindo o próprio CPC. Não posso, por exemplo, lá, dentre os artigos, acho que é 1029, se não me engano, nós temos um rol de todos os recursos. Né? Nós temos lá recurso especial, recurso extraordinário, apelação, agravo de instrumento e tal. Temos um rol de todos os recursos que o advogado pode entrar, né, no determinado tempo processual. Eu não posso criar também o recurso borboleta. Eu não tenho poderes para tal. Então agora eu quero criar um recurso borboleta no meio do meu procedimento. Não existe isso. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar as normas de ordem. Acontecer na prática. Então, justamente dilatar ou reduzir prazos quanto aos recursos. Né? Então, eu tenho lá um prazo da apelação, que são de 15 dias, eu posso colocar ele para 30 dias. Ou colocar para 1 dia, 2 dias, tá certo? Isso não está escrito no CPC. Então, eu tenho essa liberalidade, eu não estou ferindo nada, o recurso ele vai existir. Ele vai ter o recurso lá de apelação, só que não no prazo de 15 dias, e sim no prazo de 5, ou no prazo de 35, tá certo? Perfeito. Eu acho que eu ia falar antes, né? Que a cláusula geral, ela mexe justamente e amplia, né? Em relação ao CPC de 73, quando ela fala que você pode pactuar com relação ao ordenamento, e não é a lei, né? Então, norma, regulamento, tudo isso passa a fazer parte daquilo que você pode estar pactuando. Não necessariamente só em questão de lei formal, né? Porque, de certa forma, todas as normas criam obrigações e deveres e ônus, mas você pode pactuar. E importante também, acho que não esquecer que ainda que o direito material seja indisponível, a gente pode pactuar, né, procedimentos a respeito daqueles direitos, e em alguns casos, na minha opinião, pelo menos, não sei se a professora concorda, até em direitos indisponíveis, dependendo do fato de se o hipossuficiente, o vulnerável, ele sair não prejudicado, na verdade, ele sair mais fortalecido ou for mais benéfico para ele, eu não vejo problema algum, até que haja pactuação nesse sentido. Hoje eu vi uma decisão
falando sobre a mãe que abria mão da pensão que era devida do pai para a filha, né? No caso, abria mão, eles fizeram um acordo e ela parou, deixou de prosseguir com a execução. Então, assim, ela já sustentou a filha até aquele momento. Né? Creio eu que o embasamento seja nesse sentido. Aquele valor que ele não deu, não deixou de alimentar no sentido de que a criança está alimentada. Se ela verifica que ela está criando, ela não teve problemas, aquele dinheiro não está fazendo falta no momento, ela pode abrir mão de uma execução que talvez até ela nem receba. Vai ser só um procedimento desgastante, porque às vezes a outra parte também não vai ter para pagar. Porque às vezes chega no valor que a outra parte não tem R$100, não vai ter 3.200 para pagar e não adianta ficar brigando. O alimentante vai ficar 30 dias preso, vai sair e não vai pagar, porque ele não tem para pagar. Então, eu acredito que, assim, na medida, né, que você verifica na circunstância fática que a parte que seria em tese vulnerável, ela saiu beneficiada, ela não foi prejudicada, eu não vejo legalidade, eu acho até que, a depender, pode ser até mais, como se diz? Esqueci a palavra, mas assim, seria benéfico, não é benéfico não, é uma outra palavra, mas eu esqueci agora porque eu tô nervosa. Não tem problema, seria mais favorável, de repente. Geral, né? Acho que deu para entender. Olha, eu antes de eu mencionar aqui, preciso registrar aqui a presença da professora Renata Cortez, que está aí nos acompanhando. Um beijo grande, Renata. Minha família também que entrou, minha mãe, meu irmão, tá todo mundo me assistindo. Um beijo para eles. Vão sair expert todos em negócios jurídicos processuais, viu? Ao final dessas lives todas. Tônia também tá dando um tchauzinho aqui pra gente. Bom, nessa parte que você mencionou sobre direitos indisponíveis, não foi isso que você mencionou? Realmente pode. Aliás, existe até um enunciado do FPPC, eu acho que é o enunciado 135, não me recordo muito bem. É o 135, que diz: a indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual. Quer dizer, ainda que se trate de direito indisponível na matéria, as partes elas podem realizar, sim, um negócio jurídico processual. Então, isso daí é mais tirando mais um obstáculo, né? Para que as partes, é mais um incentivo para que as partes realizem. Porque se a gente for pegar a literalidade do 190, ele diz lá sobre direitos disponíveis, né? E aí nós temos um enunciado, portanto, do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 135, que diz que ainda que se trate de direito indisponível, as partes podem realizar negócio jurídico processual. Quer dizer, vamos facilitar a vida do advogado. O advogado que não faz negócio jurídico hoje, ou não faz porque desconhece, ou não faz porque tem medo, né? E essas duas possibilidades, elas são latentes, né? A gente vê isso todo dia. Já vi muitos já que não sabia o que era. Aliás, ainda a gente mesmo que estuda tanto o CPC tem tanta coisa ainda por descobrir, né? De tão realmente complexa que é essa lei, né? Foi feita para ajudar, mas ela demanda ainda muito estudo, né? Com 4 anos já de vigência, nós ainda estamos aí engateando. É um código novo, né? Um código recente. E muitas das vezes a gente tem que colocar ele para funcionar, porque senão fica a letra morta da lei, né? Mas, bom, um outro negócio atípico também, a gente está falando aqui sobre negócios atípicos, existe também a possibilidade, no CPC, por exemplo, Mirna, não sei, você já deve ter verificado, que para nós advogados, nós temos o prazo, o tempo, aliás, não o prazo, o tempo de 15 minutos para sustentação oral, né? E aí, um outro negócio atípico também, que a gente tem visto na prática, até o professor Fred já realizou esse tipo de negócio, são os acordos para aumentar o tempo da sustentação oral ou diminuir, né? Então, veja, ele mencionou em uma das palestras que ele realizou que numa demanda que ele estava participando, era uma demanda coletiva. Então, muitos advogados para fazer sustentação oral. Imagina 15 minutos de cada um.
Então, eles realizaram um negócio jurídico processual no sentido de que, em vez de cada um falar 15 minutos, eles falariam por 40 minutos. Então, veja como isso otimizou o tempo. Um só falaria em 40 minutos. Então, em vez de 10, 15 advogados, né, uma demanda coletiva, falarem cada um 15 minutos, eles estabeleceram um prazo de 40 para apenas um ser o representante de todos nessa demanda coletiva. Então, vejam que isso é muito bom, né, porque aí otimizou o tempo, inclusive, do tribunal, dos desembargadores, né? Ou se foi realizado nas cortes especiais, STJ, STF, isso daí é muito bom. Então, um acordo para alterar o tempo da sustentação oral. Então, também é um negócio atípico, né? Atípico. Nós temos mais o que de negócios atípicos? Vamos lá, vamos lembrar. Escolha, né? Nós temos escolha de... não é escolha, desculpa, partilhar as despesas do processo. As partes, elas podem também partilhar as despesas do processo, né? E não precisa ser uma partilha equânime, né? Então, se eu posso pagar 70% e você 30%, a gente faz na medida do que cada um pode pagar. Ou, ao contrário, você paga mais porque você ganha mais, eu pago menos porque eu tenho menos possibilidades, mas ambas podem partilhar. Não fica só com aquela obrigação, né, de ser o autor quando entra, de recolher as custas. Então, as partes podem partilhar também as despesas do processo. Acho que Outro negócio que as partes podem, diga, fale. Não, acho que é bom esclarecer também que a gente está falando de negócios jurídicos processuais atípicos, especificamente no processo, mas a gente pode pactuar anteriormente ao processo, disponibilização de documentos, né? Sim. Sim, pode ser antecedente. Sim, exatamente. Processo. A gente já está aqui no embate, né? A gente já está aqui na briga. Justamente. E esse antes também, ele é bom, né? E aí as partes já podem estabelecer, às vezes às vezes não, né? O próprio CPC deixa com que as partes estabeleçam um próprio procedimento, um procedimento próprio para o caso delas. Então, isso é uma oportunidade muito boa de gerenciamento das partes no processo. A gente tira um pouco aquela visão, né, antiga que eu recebi na faculdade, por exemplo, de que o juiz ele é o dono do processo, o juiz que comanda o processo, né? Então, a gente passa um pouco desse poder para as partes, esse poder de gerenciamento do processo. Quem vai gerir o processo é o advogado. Né? Então, a gente tira um pouco esse pensamento aí de juiz, dono do processo, né? Não, sim. E até mesmo, eu acho que é bom também, por uma questão de previsibilidade, quando você pactua antes, né? A depender da relação que você tenha, quando você pactua antes, você já sabe se aquilo der um problema, qual procedimento vai ser, quem vai apresentar provas, quem não vai apresentar provas, se a gente vai fazer uso, né, se for o caso, de testemunhas ou acordar que só provas documentais que vão poder ser utilizadas, caso venha a existir uma demanda futura. Eu acredito que delimita, né? Assim, você já consegue prever quais as atitudes que você vai ter que tomar se por algum motivo aquele relacionamento, aquela relação, né, jurídica vier a dar errado e não atender as partes. E as sanções também, que você pode determinar antes qual tipo de sanção que a parte vai sofrer se ela não seguir o pactuado. E aí você também entra na previsibilidade, né? Você já tem ali... Com certeza. Olha, eu tenho que saudar aqui meu marido, que acabou de entrar, o professor Beron. Beijo. Também tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Mas, bom, você está falando aí tanto de previsibilidade. Um exemplo de negócio jurídico que a gente tem aí trazendo tanta previsibilidade é o calendário processual, né? Que aí já tem um outro detalhe, que a gente daqui a pouco vai se encaminhando aí para a reta final. Já tem um outro detalhe, porque o 191, ele traz a participação do juiz. Já nos negócios jurídicos processuais, seja ele típico ou atípico,
não é necessária a homologação do magistrado, né? Ou seja, a participação do magistrado. Ali tem um acordo de vontade das partes, autor e réu. O juiz ele não precisa nem homologar, só se a lei determinar. Só se a lei determinar. Então, por exemplo, se eu e Mirna estamos numa demanda e nós decidimos que os nossos prazos processuais todos são de 2 dias, eu não preciso pedir autorização para o juiz. Né? Então, isso faz com que o processo ele tenha o seu ritmo mais acelerado, né? Ele seja otimizado, tá certo? Então, não precisa de homologação do juiz. Inclusive, nós temos também um enunciado do STPC, o enunciado 133, importantíssimo, dizendo que o negócio independe de homologação, tá? Do magistrado. Portanto, as partes que têm que fazer o negócio, elas são autor e réu. Aí vem o calendário processual, no 191, tá? Uma parte pequena da doutrina entende que o 191, o calendário, não é negócio jurídico, justamente porque tem a participação do juiz. O professor Cabral vai nesse sentido. E aí nós temos lá o 191, que aí já diz o juiz e as partes. Então, quer dizer, autor, réu e magistrado. Aí eu preciso, como é que eu faço esse calendário processual, que também é uma inovação para o nosso TPC, né? Uma inovação, se a gente for pensar. As partes, elas se reúnem, primeiramente, estabelecem todo um cronograma, todo um calendário dos atos processuais. Inclusive de audiência, tudo. Você não vai querer audiência, você vai querer audiência, prazo dos recursos. Você praticamente sabe quando o seu processo começa e quando o seu processo termina. Só que é aquela coisa, eu não posso chegar para o juiz e falar, toma, juiz, agora você vai me obedecer. Não é bem assim, né? Muito pelo contrário, se fizer isso, aí é que o juiz não vai te obedecer mesmo. Então, as partes, elas estabelecem ali um calendário de pronto entre elas. E isso é muito bom, né, Miriam? Porque dispensa intimação, dispensa notificação, então dispensa uma série de atos. Por quê? Porque você já sabe as datas. Então, se você estabeleceu que a data da sua audiência é 30 de agosto, você não precisa ser intimado para ser informado daquela data, porque foi você mesmo que estabeleceu que a data é 30 de agosto, ou que o seu recurso é 30 de agosto, tá certo? Bom, tirando essas questões, a gente leva esse calendário prontinho para a serventia, né? Lá pro cartório. Leva pro cartório. E aí lá você vai discutir, muito provavelmente não vai ser com o juiz, né? Você discute com a diretora da vara, né? Se essas datas que você quer, né, autor e réu, se elas são viáveis para a vara. Elas são viáveis, se existe uma viabilidade daquilo ser cumprido. Então, pode ser que na vara ele fale, não, doutora, 30 de agosto, que isso? É amanhã, vamos passar para 30 de novembro. E aí você tem que ceder. É assim que se faz uma negociação, né? É assim que se faz. Só que você já está ganhando. Porque se a nossa audiência for 30 de novembro, veja, normalmente quando a gente entra com ação, até que se marque a audiência, dependendo do tribunal, de 6 meses a 1 ano. Essa é uma realidade, né? É muito pouco, inclusive em juizado. Inclusive em juizado, demora muito também, não é tão rápido assim ter uma audiência em juizado, né? Então, vejam, você já sabe qual é a data da sua audiência. Se a secretária, né, a diretora da vara concordar, né, gente? Não vai poder impor. Agora, primeiro você distribui o processo para saber onde ele vai cair, para que depois você entre com uma petição com o calendário processual, né? Só que antes de você também entrar com a petição, é bom ir lá na vara, conversar antes, né? Para poder ver toda essa viabilidade. Porque senão a diretora vai olhar aquilo, que é isso? Estão querendo mandar aqui na minha casa? Aqui não. Então, não dá muito certo. Tudo tem que ser conversado. Mas isso é maravilhoso. Você sabe todos os atos do seu processo, todas as datas. Um importante também que a gente estava conversando outro dia no grupo é quanto à intimação por WhatsApp, né? Por aplicativo também. É bem interessante de pactuar. Esse aí é uma outra forma também de negócios atípicos, né? Aí voltando lá à questão dos negócios atípicos. A gente pode estabelecer novas formas, né, de citação, intimação, por redes sociais, quaisquer delas que sejam, ou se ambas as partes só tiverem Instagram,
elas estabelecem que todos os atos vão se dar pelo Instagram, já fornecem o endereço, então, o perfil. Então, vejam, tudo é conversado. Você tem que sempre delimitar ali ao máximo, né? Agora, se você coloca de forma genérica redes sociais, pode ser até por e-mail, né? Então tem que especificar qual é a rede social que você quer, senão você fica perdido, né? Vem por onde. Mas pode também receber intimação por WhatsApp, citação. Agora as audiências são virtuais, né? Sim. Também por conta da pandemia. Que essa questão do genérico, principalmente para o advogado, eu vejo assim com um pouco de receio, porque se você já está pactuando sobre procedimento, que é algo muito específico, não tem por que deixar cláusulas gerais muito abertas e, igual você falou, né, redes sociais. Então, eu acho que tem que buscar pela especificidade do procedimento do início até o final e em cada detalhe, porque isso é importante também. Até pela questão, né, de novo, da previsibilidade. Para você saber se, né, não recebi aqui, então não fui intimada e é isso. Eu acho isso. Exatamente. Felicidade. E esses meios virtuais, né, eles agora estão em alta, só que a gente tem sempre que lembrar que não é a realidade de todo mundo, né? Não é a realidade de todos. Às vezes a gente está aqui no conforto da nossa casa, né? Eu da minha, você da sua, e a gente fica sem internet. Eu agora estou fazendo essa live pelo meu 4G, porque o Wi-Fi pode cair, pode ser que caia. Né? Então a gente fica com um certo medo, porque muita gente usando ao mesmo tempo, né? Deve estar ocorrendo aí várias lives agora no Instagram. Então, veja, a gente com esse suporte que a gente tem, para a gente já é complexo, imagina para quem não tem acesso a essas redes, né? Ou a esses meios aí de online, esses meios virtuais, né? A gente tem sempre que se lembrar disso. Mas vejam, se a parte não tem um computador em casa, não tem acesso à internet em casa, ela não vai fazer um negócio jurídico dizendo que as citações vão ser por e-mail, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ela vai perder todos os prazos, pelo amor de Deus. Uma outra questão também que me chega muito é se os entes públicos podem realizar negócio jurídico processual, né? Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público. E nós temos o entendimento de que esses entes públicos, né, através também de anunciados, que eles podem realizar negócios jurídicos processuais, desde que não negociem prerrogativas, né, que as próprias prerrogativas de cargo. Né? Então, por exemplo, o defensor que tem um prazo de 15, o prazo dele não é de 15, são de 30, o prazo em dobro. Esse prazo ele não poderia ser negociado, porque é uma prerrogativa da instituição. Perfeitamente. E isso vale para todos os entes públicos, né? Ministério Público e Fazenda Pública, as procuradorias de Estado, procuradorias do município, enfim. Certo? Então, isso também é um ponto também relevante. Mas o quê? Temos que lembrar também que o negócio ele pode ser destratado, tá certo? Você fez, se arrependeu. Mas ele só pode ser destratado também. Do mesmo jeito que você fez com a anuência da outra parte, você precisa dar anuência para o distrato, né? Eu acho pouco provável que a outra parte, se foi pactuado com boa vontade, a não ser que seja força maior, algo muito extraordinário, que a outra parte vai abrir mão da previsibilidade. Porque senão você começa também naquela coisa de que não adianta você ter feito negócio jurídico processual se a cada hora a parte resolve que quer destratar alguma cláusula. Aí você perde a previsibilidade, a celeridade, porque aí tem que ser segurança, né? Tudo, né? Então eu acredito que o negócio jurídico ele é feito para ser perene. A gente espera, né? Mas nada impede que alguma situação extraordinária, não esperada, como o caso agora que a gente está vivendo da pandemia, possa ser, inclusive, vantajoso para ambas as partes renegociar aquelas cláusulas, né? Perfeito, perfeito. E aí, Mirna, a gente já começa a se encaminhar para a nossa partezinha final, né? Que seria sobre a participação do juiz.
que a gente já comentou anteriormente, mas aí agora a gente vem com o foco de e a participação do juiz nisso? Não, na verdade, o juiz teria que fazer o controle da legalidade, né? Mas, e até você estava falando, eu me perdi agora, mas você já tinha tocado nesse ponto do juiz não fazer parte, do professor Cabral, né? E é uma tristeza muito grande que eu tenho, porque a ministra Nancy foi lá e jogou uma pá de cal, né? No que eu achava. Porque eu, na verdade, eu entendo que o juiz, por exemplo, na calendarização, ele é parte. E eu acho que ele deveria se vincular, vinculando o juízo, não na pessoa natural do juiz. Porque vamos supor que você foi lá, negociou um calendário, tá com tudo certinho, previsível, data de começo, mais ou menos data de fim, pactuou que não vai haver recursos, e aí o juiz é removido da vara, o juiz entra de férias e tal. Aí o juiz que substitui, ele olha e fala, não, eu não estou vinculado, eu não concordo com esse acordo, eu não quero essas datas. E aí? Entende? Não, então, aí nesse caso... Não é esse, né? Eu infelizmente, né, tinha essa expectativa. Até a professora Trícia também escreveu a respeito e ela entende como o juiz uma parte. Não sei se ela já mudou de ideia no texto que eu li, mas eu entendo que deveria vincular ao juízo. Quando você pactua com o juiz uma data, principalmente calendário, uma data ou uma produção de prova, porque o juiz, né, como é livre com vencimento motivado, você pode pactuar lá no início do processo uma determinada produção de prova, um determinado tempo ou condicionado a alguma coisa. Teve uma remoção, mudou o juiz que venha pode entender que aquela prova é desnecessária. E aí você já, como você disse, construiu uma estratégia, de repente, até contando com a produção daquela prova. Entende? Mas eu não sei o que a senhora acha. Não deixei de eu acho que eu acho que o juiz, né, assim, acho a forma de dizer, assim, por tudo que eu já li, né, já pesquisei, eu tenho, assim, a convicção de que o juiz, nos negócios processuais, ele realmente não é parte. O juiz, ele é sujeito de processo, tá? Agora, o 191, ele é uma distorção, porque ele está a parte de juiz. Então, é um negócio, a maioria da doutrina considera como sendo um negócio jurídico, a calendarização, só que com a presença do juiz, né? O que vai contrário aí a todo o pensamento. Um dos únicos professores que não entende que entende que o negócio, que a calendarização não é um negócio jurídico processual, é o Cabral. Né? Justamente, Cabral, Fred Vivier, justamente porque aí nós temos a presença do juiz. Então, entende até que o calendário processual não seria considerado um negócio jurídico, pela presença do juiz, tá certo? Então, são dois posicionamentos aí distintos. Mas eu sigo aí com a grande maioria de que o juiz, ele não é parte, tá? O juiz, ele é sujeito de processo. É claro que os negócios, a gente tem sempre que lembrar que mesmo quando a gente está estabelecendo um negócio jurídico, sem ser a calendarização, aquilo vai afetar o juiz. Aquilo vai afetar o juiz, vai afetar o juízo, né? Vai afetar. Mas veja, ele não está, de uma certa forma, vinculado. Aquilo não afeta, quer dizer, aquilo vai afetar, ele vai ter que seguir, mas ele não está vinculado. No calendário ele está vinculado. Ele tem que cumprir também. Então são pontos aí divergentes, né, da doutrina. Mas ele vai estar vinculado porque ele anuiu, né? Sim, porque ele anuiu. No 190 não precisa dar a homologação do magistrado. Aí que é o ponto. Entendi. Tá? O magistrado, o papel dele fica restrito à fiscalização de validade dos negócios processuais. E aí a gente tem que remeter lá para o artigo 104 do Código Civil, que diz que a validade dos negócios jurídicos, para o negócio jurídico ser válido, tem que ter agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não definida em lei. E é esse controle que o magistrado vai fazer. Ele vai verificar lá nos autos se aquelas partes são capazes,
ou se incapazes estão devidamente representadas, se o objeto é lícito e se a forma está prescrita na defesa em lei. É isso, ponto, acabou. Ele não vai virar e vai falar assim, não podem compartilhar as despesas do processo, não podem ampliar ou reduzir prazo. Então, isso tira um pouco do poder do magistrado e passa esse poder de gerenciamento para as partes. E quando eu digo partes, eu estou dizendo advogados. Então, essas são as estratégias que os advogados eles têm que enxergar que está ali ao seu alcance, né? Para poder dar uma incrementada aí no seu processo. E acho que agora ficou só mesmo aquilo que não se pode negociar, não foi? Aquilo que não se pode negociar é aquilo que vai contra as normas de ordem pública, né? Contra a Constituição, como por exemplo, eu não posso fazer um pacto de supressão de instância, né? Eu tenho lá o duplo grau de jurisdição. Então, eu não posso, por exemplo, eu estou entrando com você com uma demanda no primeiro grau, certo? E aí a gente chega e fala, uma conversa com a outra e fala, poxa, esse TJ do Rio é uma bomba, esse tribunal é uma bomba, esse segundo grau. Os desembargadores são todos horríveis para esse tipo de causa, vão julgar muito desfavoráveis para mim e para você também. E então vamos fazer o seguinte, vamos pular o tribunal e vamos do primeiro grau para as cortes superiores. STJ ou STF. Então, veja, esse persaltum eu não posso fazer, é proibido pela Constituição. Perfeito. Tá? Então, temos aí esse exemplo da supressão de instância. Temos também um exemplo... legal. Oi? Da reserva legal, né? Como você já tinha falado lá no comecinho, né? Não posso, por exemplo... Eu posso criar um novo recurso. Não posso, por exemplo, pactuar, negociar, competência... Absoluta. Exclusiva, absoluta, não posso, né? O CPC não me deixa isso, então tá escrito, não posso. Então eu não tenho como deliberar com a outra parte sobre competência absoluta. Não posso negociar isso. E não posso criar recurso. Nós temos um rol taxativo dos recursos. Então, foi onde eu brinquei no começo. Não posso criar o recurso borboleta, o recurso patinho. Não existe essa possibilidade. Né? Senão, qual seria a nossa segurança jurídica processual? É verdade. Nem afastar do Ministério Público também, né? Como você falou. Já da prerrogativa. Afastar a participação. Isso, também não posso, porque existe a lei complementar que trata justamente. Veja, então existe uma série de negócios que eu não posso. Não posso escolher o meu juiz, né? Não posso. É uma pena. Temos aí o princípio do juiz natural, então não posso escolher o juiz, né? Infelizmente. Então existem aí as regras constitucionais e o próprio CPC que a gente tem que respeitar. No caso, evitar, né? Creio eu, assim, para dar uma resumida, evitar afrontar princípios, né? Naquilo que não for vedado, você tem que avaliar se você não está afrontando também nenhum princípio, porque aí, obviamente, não vai passar pelo filtro da legalidade. Justamente. Acho que é isso, acho que a gente conseguiu cumprir, né? Graças a Deus, né? Deu tudo certo. Foi um prazer, professora. Deu tudo certo. O prazer é todo meu, Mirna. Para quem perdeu, depois vai conseguir assistir aqui no perfil do Elas no Processo, não é isso? Que a gente faz parte desse grupo maravilhoso de mulheres processalistas. Foi um prazer muito grande, foi muito bom. A gente demorou para entrar e eu acho que algumas pessoas não chegaram a ouvir que a senhora é especialista, doutoranda, né? Fez pós-doutorado, fez pós-mestrado. O que a senhora fez? Mestrado, então terminando o doutorado. Isso. Mas na verdade era estágio nas universidades na Itália, Espanha. Autoridade em direito processual comparado, direitos fundamentais, civil, negócios jurídicos processuais. Recomendo muito a leitura e agradeço muito o convite. Não sei se estava à altura assim,
de estar ladeando com a senhora, mas fico muito feliz pela oportunidade, foi um prazer. E eu acho que é isso, né? Prazer é todo meu, Mirna. Parabéns aí também por, né, dar conta do recado tão bem. Fez ponderações importantíssimas, pertinentes. Então, eu só tenho aqui que te dar os parabéns, viu? Continue assim, que tem um caminho aí de sucesso para você. E o prazer foi todo meu, viu? Eu que agradeço aí também o convite do Elas no Processo. Muito obrigada, né? Por estar sempre criando momentos oportunos para nós mulheres, debatermos aí o processo civil, né, que também é um campo, é um espaço que às vezes falta um pouco para a gente, né? Então, esse projeto do Elas no Processo é um projeto super bacana, do qual eu me orgulho de fazer parte, e isso é bom porque a gente vai se conhecendo também, né? A gente vai se conhecendo. Então, o prazer é todo meu. Mais uma vez, vou pedir para você deixar salvo ao final, tá certo? A live. E quem quiser depois rever novamente, fica salvo aí no nosso perfil aí do @elas no processo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Júlia, João, Alberto. Meu irmão tá aí também, André Salé. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Boa noite, Mariana. Tchau, tchau. E agora?